pessoal. Então, voltando agora com a aula 2 do nosso curso técnico de desenho da construção civil e na disciplina desenho de rede de água e esgoto. Então, meu nome é Danilo Prado Pires e iremos iniciar a nossa aula. Bem, o roteiro da nossa aula 2 vai ser mais voltado agora para o esgoto, né? Na primeira aula a gente falou sobre, de um modo geral, a questão do saneamento básico, falou também sobre a questão do sistema de abastecimento de água e agora nessa aula iremos falar sobre o sistema de esgoto sanitário, né? Mais conhecido também como o SES, né? Então, na primeira parte da aula vamos falar sobre os tipos de sistema de esgotamento sanitário, vamos falar também sobre as normas para projetos do sistema de abastecimento de esgoto, passar sobre a parte da concepção desse sistema, falar sobre as partes do sistema, da rede coletora de esgoto e das vazões de esgoto sanitário. Então, o esgoto que são produzidos em uma cidade são basicamente originados em 3 fontes distintas, né? Existe o esgoto doméstico, que é oriundo de residências, instituições e comércio. Existem as águas de infiltração e os efluentes industriais. Então, o primeiro, o esgoto doméstico, é aquele esgoto produzido na nossa casa no dia a dia, né? Na nossa casa, ou em um restaurante, ou em um colégio, que é um esgoto que tem uma característica própria, né? Ele está mais voltado para um esgoto com grande parte da sua constituição sendo água e pequena parte, em torno de 0,1%, sendo de sólidos e sólidos orgânicos provenientes das necessidades humanas, né? Da urina, das fezes. Já as águas de infiltração são águas relacionadas à questão pluvial. Então, toda cidade, com o seu desenvolvimento, é necessário a execução de algumas obras de drenagem. E, às vezes, essa água ela pode se tornar uma água suja devido às condições daquela cidade. Então, é necessário também você ter uma atenção para essas águas de infiltração. E, por último, são os efluentes industriais. Então, efluentes esses que são oriundos de algumas indústrias e, em alguns casos, é necessário que esses efluentes tenham seu tratamento feito em loco, né, na região daquela indústria. Isso devido ao caso de que cada efluente industrial ele é próprio. Então, se você tem uma empresa, uma indústria voltada para a área de produção de cerveja, então o esgoto gerado naquela indústria ele vai ser característico, né? Vai ser um esgoto com altos índices de matéria orgânica. Mas já se você tem um esgoto que é relacionado àquela empresa, àquela indústria, relacionado com a construção, a fabricação de algum sabão, por exemplo, ela vai ter o seu efluente industrial diferentemente daquela indústria de cerveja. Então, cada indústria tem seu esgoto próprio. Sobre os tipos de esgoto sanitário. Então, o esgotamento sanitário ele pode ser através de um sistema individual ou sistema coletivo, que a gente vai ver nos próximos slides a diferença. O sistema coletivo ele pode ser unitário ou ele pode ser um sistema separador. E, por último, o separador pode ser dividido ainda em 2 grupos, que é o sistema convencional e o sistema condominial. Então, sistema individual. Como a gente falou anteriormente, né, o esgotamento sanitário ele pode ser dividido no sistema individual e no sistema coletivo. O sistema individual, como a imagem aqui desse slide, ele torna bem exemplificado, bem claro. Ele basicamente é o quê? É a coleta e ou tratamento do esgoto sanitário proveniente de residências, imóveis comerciais, públicos e áreas rurais onde não há sistema de esgoto coletivo. Então, o sistema individual, como a própria definição e a imagem torna claro, é aquela casa isolada, né, onde não tem o sistema de rede de esgoto passando na rua e é necessário que o esgoto seja tratado no seu próprio terreno, né, em loco. Então, nesses casos, é necessário que você faça um tipo de esgotamento sanitário através de um sistema individual. Existem várias formas, né? Existe o tanque séptico, a fossa negra, as bacias de evapotranspiração. Então, se você for atrás na literatura, existem vários modelos de sistema individual de tratamento. Já o sistema coletivo, indo diferentemente do sistema individual, ele consiste em canalizações que recebem o lançamento dos esgotos, transportando-os ao seu destino final, de forma sanitariamente adequada
Esse sistema é dividido em dois grupos, que é o sistema de esgotamento unitário e o sistema de esgotamento separador. Então, o sistema coletivo é um sistema mais voltado para as grandes cidades, onde todo o esgoto que é produzido em cada casa, em cada edifício, em cada indústria, ela tem o seu destino à coleta na rua, né? A coleta de tubulações que existem implementadas na rua. Então, esse sistema ele pode ser dividido, como a gente falou agora, né, sobre sistema de esgotamento unitário ou combinado e o sistema de esgotamento separador absoluto. E qual a diferença entre eles? Então, primeiro, o sistema de esgotamento unitário ou combinado é a junção de águas residuárias que foram geradas nas casas, nos edifícios e nos comércios, indústrias, juntamente com a água proveniente da chuva. Então, essas águas elas se misturam e têm como destino o mesmo. E qual é o ponto negativo desse sistema? É porque a quantidade de volume de esgoto que é gerado é muito grande devido à adição da água da chuva. E nesses casos é necessário que a estação de tratamento de esgoto, né, que é o ponto que o esgoto chega antes de ser lançado no rio, é preciso que você instale um extravasor, devido à grande quantidade e volume de esgoto que chega nessa estação de tratamento de esgoto. Então, outro ponto negativo é que as tubulações que irão levar todo esse esgoto tem que ser tubulações maiores, devido ao grande volume da água da chuva, e às vezes pode acontecer o risco de refluxo, né? A quantidade de água de esgoto mais água de chuva vai ser tão grande que essa água ela pode sair pela sarjeta e pelos bueiros. E o outro sistema é o sistema de esgotamento separador absoluto. Esse é um sistema mais moderno que as grandes cidades mais atuais estão escolhendo, que é a separação da água da chuva indo por uma tubulação própria, enquanto o esgoto sanitário ele vai para outra tubulação própria. E com isso você consegue o quê? Tubulações de menores diâmetros, então você consegue separar o fluxo da água da chuva em uma tubulação e o fluxo do esgoto em outra tubulação. A estação de tratamento de esgoto ela vai conseguir tratar todo aquele volume de esgoto que está chegando sem nenhum risco de extravasar um esgoto sem passar por tratamento. E o fato também de você conseguir fazer essa separação de uma forma mais correta. Às vezes, essa água da chuva é uma água não tão contaminada e ele pode ser lançado de uma forma direta nos corpos hídricos. E, paralelamente, né, como a gente já tinha falado sobre o sistema de abastecimento de água, existem também as normas que estão voltadas para a construção, né, para a concepção do sistema de esgotamento sanitário. E a norma brasileira que trata sobre isso é a norma 9.648. E ela é de 1986 e estudo da concepção do sistema de esgoto sanitário. Bem, o que é que ela fala, né? Se você pegar essa norma e for analisá-la, ela lhe dá algumas diretrizes. E a primeira é a identificação e quantificação de todos os fatores intervenientes com o sistema dos esgotos. Então, o que é que ele fala? Que você tem que saber quantificar todos os fatores que podem estar relacionados com esse sistema de esgoto, fazer um diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura. Então, às vezes, quando você vai fazer o estudo desse sistema de esgotamento sanitário, existe uma parte da cidade que já existe instalado uma coleta de esgoto. Então, é necessário que você entenda, faça um estudo daquilo que já existe para compatibilizar com o que será construído. Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto. Então, nessa etapa, você tem que levar em consideração alguns parâmetros básicos, né, como a topografia da região, saber o que é que de instalado já existe naquela área, entender os parâmetros daquele esgoto, suas características físicas, químicas e biológicas. Dando continuidade, é interessante também você fazer um pré-dimensionamento das unidades do sistema para alternativas selecionadas. Então, antes de você executar esse projeto, é necessário você entender quais são as melhores formas, né, de tratar aquele esgoto. Fazer um pré-dimensionamento antes para saber se irá ou não ocorrer de forma tranquila.
A escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica, econômica e ambiental entre as alternativas. Então, dentre aquelas várias alternativas que você escolheu, a gente tem que levar em consideração a que melhor se adequa na questão técnica, econômica e ambiental. Então, por isso que é interessante você ter mais de uma alternativa. E estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de serviços que devem ser executados na fase do projeto. Então, como qualquer outra obra de engenharia, é necessário também ela passar por toda essa questão do projeto, né? Sobre os projetos preliminares, se vai ser necessário a adição de mais algumas etapas, então todo esse estudo inicial tem que ser levado em conta. E como parte de infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário, a gente pode elencar alguns pontos, né? Como a rede coletora de esgoto. Então, diferentemente do abastecimento de água, que a gente foi falando desde a sua captação até a chegada da água na casa, na residência, agora com esgoto é o contrário. A gente primeiro imagina o esgoto saindo da nossa casa, passando pela rede coletora de esgoto, em seguida ela indo para o interceptor. O interceptor nada mais é do que também redes de esgoto, só que com maior dimensão. Em seguida, ele pode passar por um emissário, isso vai depender se ele está sendo ou não instalado em uma cidade litorânea, que o emissário é mais voltado para cidades litorâneas. Se tiver algum rio que ele tenha que passar, esse esgoto pode utilizar o sistema de sifão invertido para casos como córregos, rios. É interessante que exista essa infraestrutura para o esgoto passar sem nenhum tipo de problema. Estações elevatórias, que como a gente falou anteriormente em relação à água, o esgoto, diferentemente da água, ele tem todo o seu sistema correndo com uma pressão interna dentro das tubulações igual à pressão atmosférica, então é tudo por gravidade. Então, como a cidade ela tem cotas topográficas diferentes, né, uma parte mais alta do que outras, naquela parte mais baixa da cidade é interessante você instalar estações elevatórias. Por quê? Porque todo o esgoto que fica naquela parte mais baixa da cidade, ela vai ser bombeada através das estações elevatórias para a estação de tratamento de esgoto mais próxima. A estação de tratamento, né, que é onde vai acontecer os processos físicos, químicos e biológicos para tratar aquele esgoto, tornando ele um efluente tratado. O corpo de água receptor, que é aquela área onde vai ser lançado o nosso efluente tratado, né, o esgoto depois de passar pela estação de tratamento de esgoto. E os órgãos complementares e acessórios, né, são alguns aparelhos, algumas conexões que vão existir durante todo o sistema de esgoto sanitário. Então, essa gravura a gente consegue ter uma noção dessas partes, né? Nos quarteirões, a gente vê as redes de coleta de esgoto. Então, todo o esgoto que é produzido em cada um dos quarteirões, eles são lançados para um mesmo local, que a gente consegue perceber mais próximo do rio. Lá existe um interceptor, geralmente o interceptor são grandes tubulações, né, de diâmetro maior do que a rede coletora, e elas são paralelos ao rio, então a gente consegue ver que o interceptor ele é paralelo ao corpo hídrico mais próximo daquela cidade, e do interceptor ele chega até a estação elevatória, onde acontece todo a questão dos tratamentos físicos, né, dos processos físicos, químicos e biológicos de tratamento, dependendo de cada tipo de estação, né, e dependendo de cada tipo de esgoto. E assim ele pode ser lançado de uma forma correta no nosso corpo hídrico. Então, sobre as várias formas que a rede coletora pode se apresentar, então existe a forma perpendicular. Isso é mais voltado para aquelas cidades que estão abraçadas por vários corpos hídricos, né, por vários rios. Teresina se encaixa numa cidade como essa, onde a gente tem 2 rios próximos à nossa cidade, e dessa forma é interessante ter vários pontos onde o esgoto eles podem correr, porque o lançamento no nosso rio ele se torna mais fácil devido a ter a presença de vários corpos hídricos. No formato de leque, esse tipo de rede coletora é mais voltado para cidades com cotas topográficas irregulares, né? Tem uma parte da cidade que é mais alta, uma parte da cidade que é mais baixa. Então, dessa forma, você acaba tendo uma maior quantidade de estações elevatórias, e dessa forma também a gente percebe que o ponto de encontro do esgoto ele se concentra em vários pontos pela cidade.
E por último, radial ou distrital são para aquelas cidades planas, né, onde a gente consegue perceber uma maior organização dessas tubulações e que o seu esgoto ela corre de uma forma mais simples e mais uniforme para um ponto em comum. E há o cálculo da vazão do esgoto sanitário, né? Então, como a gente falou anteriormente, né, para fazer esse cálculo, primeiro ponto, temos que fazer um estudo de previsão populacional da área a ser atendido pelo projeto. Então, esse estudo populacional, essa previsão populacional, ela pode ser feita de várias formas. Então, mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é o porquê da previsão populacional. Imagine aí que a gente está construindo um sistema de esgoto sanitário para o ano de 2030. Então, é necessário a gente fazer esse projeto futuro, porque a população ela sempre vai aumentando. Então, não adianta nada você fazer o cálculo e dimensionamento de tubulações para a população que existe hoje, sendo que a população vai aumentar e vai ser necessário outras reformas naquela tubulação. E como as obras sanitárias são obras enterradas, né, são obras de difícil instalação e depois de reparação, então é necessário a gente estar sempre com um passo à frente. Então por isso que é interessante fazer esse estudo da previsão populacional. E esse estudo ele pode ser feito através de métodos matemáticos e métodos de observação. Mas a gente não vai entrar tanto nesse ponto, mas é interessante sabermos que existe essa diferença tanto nos sistemas de esgotamento sanitário como no sistema de abastecimento. Está sempre pensando na frente, né, para atender populações futuras. E o consumo de água efetivo per capita, que é o que é. Então, o consumo de água ele entra como um dos pontos essenciais no dimensionamento da vazão do esgoto sanitário, devido ao quê? Porque toda aquela água que chega na nossa casa, ela vai virar esgoto. Só uma pequena parte que se perde, né? Uma parte que vai para regar algum plantio, uma parte da água que é utilizada para lavar a garagem, ela cai na sarjeta da rua. Então, mas grande parte da água que é consumida no nosso dia a dia, ela vira esgoto. Então, é interessante você ter o consumo de água efetivo per capita, para assim você fazer o cálculo da vazão de esgoto. O coeficiente de retorno do esgoto, barra água, né, como eu falei anteriormente, boa parte dessa água que é utilizada no dia a dia, ela se transforma em esgoto. Então, geralmente a gente utiliza o fator de 80%. Então, se a gente imaginar que num mês uma família utiliza 1.000 litros de água, a gente pode utilizar essa taxa de retorno e dizer que desses 1.000 litros d'água, 800 litros se tornaram esgoto. E da mesma forma que a gente falou na aula anterior sobre o K1 e o K2, a gente utiliza também ele no esgoto. Por quê? Vai ter um dia do ano onde a produção de esgoto vai ser maior e vai ter uma hora daquele dia que a produção também de esgoto vai ser muito maior. Então, sabendo desses fatores K1 e K2, a gente consegue imaginar, fazer o cálculo da vazão média, que vai ser através do quê? Da junção da população vezes a cota per capita de água vezes o retorno dividido por 1.000. Assim a gente consegue achar esse valor em metro cúbico por dia. Se a gente quer saber agora, por exemplo, a vazão máxima de esgoto que é produzido, então a gente pega todos esses valores que a gente colocou na fórmula e acrescenta o K1 e o K2, assim você consegue ter uma noção da quantidade máxima de esgoto que vai ser produzida. E o porquê que é interessante a gente ter uma noção da quantidade máxima de esgoto? Porque as tubulações elas têm que estar preparadas para isso, logo é necessário o cálculo da vazão máxima para a gente dimensionar as tubulações sendo voltadas para esse volume de esgoto que vai passar por elas. Então, o K1 e o K2 ele se torna essencial tanto na questão do esgoto quanto da água também, que a gente falou na aula anterior. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.